Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias do Vascão. Grandes novidades aí, um dia bem agitado lá no Vasco, cara. Vamos falar aqui da saída do Leandrinho, que está indo para o futebol árabe. Também vamos falar aqui da situação do Brian Rodrigues. Tivemos grandes novidades envolvendo esse jogador, uma nova proposta do Vasco para contratar. Uma possível troca envolvendo o Jean David e também um jogador venezuelano que está atuando no São Luís do México. Muita coisa agora para vocês, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado a galera que está sempre acompanhando, se inscrevendo aí no canal. Bom, pessoal, amanhã é dia de Vasco. O Vasco vai enfrentar amanhã a Portuguesa. E essa partida será em São Januário, às 9 horas da noite. E terá transmissão aí da Band, também da Vasco TV, aqui mesmo no YouTube, do canal Gold aqui no YouTube, além do Premier Clubes. Todos esses meios de transmissão vão passar a partida do Vasco amanhã. O Vascão aí precisando vencer para entrar no G4 da competição. Um adversário direto aí nessa luta. Torcemos para que o Vasco faça um bom jogo. Primeiro jogo no Caldeirão, né? Muitos jogadores vão estrear em São Januário, também o técnico Fábio Carille. A tendência é que o técnico mande a campo o mesmo time que venceu aí o Madureira por 2-0. Possivelmente a tendência é que o Vasco entre em campo com o Léo Jardim, com o PH na lateral direita, a zaga ali com o João Vitor e também o Lucas Oliveira, Lucas Piton na lateral esquerda, o meio campo, aquele meio campo com muitos jogadores, com o Jair, Paulinho, Tietê e também o Coutinho, e o ataque com Alex Teixeira e Verrete. Esse é o provável Vasco que deverá enfrentar a Portuguesa amanhã. O Vasco é o único time entre os grandes que está invicto. Torcemos aí para que o Vasco, quem sabe, faça um bom jogo amanhã e entre no G4 para lutar por esse título carioca, que dentre os grandes, o Vasco é o que mais precisa conquistar, né? Por mais que não dá premiação alguma esse campeonato fuleiro da FERJ, mas o Vasco não conquista um título desde 2016 e dará uma grande credibilidade aí para esse time na temporada, esse título carioca, né? Torcemos. Pode ser que o Vasco consiga montar aí um time bem compacto, um time bem interessante para quem sabe conquistar esse título aí nessa temporada. Bom, hoje a gente foi bastante surpreendido, né, com a notícia da saída do lateral esquerdo Leandrinho, né? O jogador está encaminhado com o Al-Shabaab. O clube saudita deverá pagar cerca de $1 milhão pelo empréstimo do jogador, cerca de R$6 milhões. O jogador deverá ficar até o meio do ano lá no clube saudita. Além do mais, o Al-Shabaab vai perdoar a dívida que o Vasco tinha em referência à contratação do Paulinho. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, existe também a obrigação de compra no contrato do atleta de cerca de $3,5 milhões e o clube saudita terá que comprá-lo em maio de 2025 e com um pagamento à vista. Ou seja, se o Leandrinho fechar com o Al-Shabaab, ele não voltará mais para o Vasco, porque o clube terá a obrigação de compra e o jogador não será mais atleta do nosso clube a partir de junho. Faltar que o Leandrinho está na seleção sub-20, juntamente com o lateral direito Paulinho e também com o Ryan, e estiveram naquele vexame humilhante da seleção brasileira por 6-0 aí para a Argentina, né? O Ramon Menezes, que é o técnico da nossa seleção, né? Lamentável, né? Muitos vascaínos envolvidos aí nessa goleada da seleção, mas o Leandrinho não tem nada a ver com isso e o Vasco encaminha aí, quem sabe, essa venda do jogador. Bom, e também tivemos atualizações quanto à situação do Piton. De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, um dos motivos do Vasco aceitar emprestar o Leandrinho é porque hoje não tem nenhuma proposta oficial pelo Piton, né? Vale ressaltar que renovamos recentemente o contrato com o Vitor Luiz. Com a saída do Leandrinho praticamente encaminhada, o Vasco vê com bons olhos essa grana que vai entrar e vai manter 2 bons laterais ainda, né? Vale ressaltar que ainda temos o Riquelme no elenco, não sabemos o que vai acontecer com um jogador também que é da base do Vasco, mas que não deverá ser aproveitado aparentemente. Se falou durante essa semana que o Besiktas da Turquia teria feito uma sondagem aí pelo Lucas Piton, de acordo com o DAZN lá da Itália. O jogador está avaliado em cerca de R$49 milhões no mercado e o Besiktas teria analisado uma possibilidade de contratá-lo, só que não fez nenhuma proposta e o jogador segue normalmente no Vasco. O Vasco trata com naturalidade a permanência do Piton. Bom, e hoje também tivemos atualizações importantes envolvendo aí o atacante Brian Rodrigues. O Vasco segue negociando com o jogador e, segundo o canal do Pedrosa, já prepara aí a cartada final para tentar fechar a contratação. O Vasco tentou fazer uma nova oferta aí ao América do México, ainda não teve uma resposta oficial do clube mexicano e essa última proposta não deverá ser aceita pelo América, né? O Vasco teria oferecido cerca de $4,5 milhões, cerca de R$26,6 milhões por 60% dos direitos do Uruguai.
Porém, o América não respondeu essa proposta, mas o Vasco deverá realizar uma oferta maior ao clube mexicano nos próximos dias. A gente trouxe informações aqui ontem que o Vasco teria oferecido ao América do México jogadores também em troca aí do Brian Rodrigues e, lógico, mais uma boa quantia em dinheiro. O América prontamente recusou, já que não quer nenhum jogador do Vasco e teria demonstrado interesse em vender o jogador por 60 milhões de reais. Essas foram as informações atualizadas aí quanto à situação do Brian Rodrigues. O Vasco em breve deverá fazer uma nova proposta ao jogador. De acordo com o canal Atenção Vascaínos, teria sido esclarecido pelo agente do atacante uruguaio que ele quer jogar no Vasco, ele quer vir jogar no futebol brasileiro. Além do Vasco, Corinthians e Grêmio seriam outras possibilidades, mas hoje o Vasco é quem está mais à frente nas negociações, porém o América ainda não aceitou a proposta do Vasco. A parte importante nisso tudo é que o jogador se sente à vontade de se transferir para o futebol brasileiro e o Vasco surge aí como uma grande possibilidade para ele, né? Torcemos para que aconteça esse negócio. Além dessa situação do Brian Rodrigues, tivemos também atualizações quanto à possibilidade de saída do Jean David do Vasco, mas não vendido e tão pouco emprestado, e sim em uma troca com o atacante John Murillo. O jogador está atualmente no Atlético San Luis do México e o clube mexicano teria proposto essa troca aí com o Vasco, oferecendo o jogador da seleção da Venezuela em troca do Jean David. Vale ressaltar que não foi ouvido ainda do atleta do Vasco se ele tem interesse em voltar para o México. Até agora não se sabe se o Vasco vai dar seguimento nessa negociação. Falando a respeito desse jogador venezuelano, é um jogador de 29 anos, como eu disse, está no Atlético San Luis do México já há algumas temporadas. No meio disso tudo, ele também passou pelo Atlas lá no México e acabou voltando para o San Luis nessa temporada, atual temporada no México. Fez 3 jogos em 2025 e não fez nenhum golzinho ainda, né? Além do mais, ele também tem passagens pelo futebol europeu, jogando futebol português e também no futebol turco. É um jogador aí totalmente desconhecido, apesar de ser da seleção da Venezuela. Ele, inclusive, atuou contra o Brasil aí nas eliminatórias, mas é um jogador que não faço ideia se tem condições de jogar no Vasco, né? O Emerson Rodrigues também jogou muito tempo lá no México, jogou no Santos Laguna, quando veio para o Vasco, não jogou absolutamente nada e foi lá para a Bulgária, né? E o exemplo mais clássico de todos é o do próprio Jean David, que sobrava lá no México, jogava no Toluca, um dos grandes clubes do futebol mexicano, era até certo ponto titular lá no clube mexicano, mas não conseguiu se firmar aqui no Vasco, né? Não sabemos se é uma boa essa troca. Seria interessante sim para o Vasco vender o Jean David, né? Mas trocar ele por um outro bagre, não faço ideia se isso seria benéfico ao Vasco, né? Mas deixe nos comentários o que você acha desse nome do John Murillo, se você acha que seria uma boa para o Vasco essa troca do Jean David por esse jogador venezuelano. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais ter assistido até o final. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. É nóis!